E aí, família Palmeiras, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, o meu muito obrigado, ó. Deixa o seu like, sapeca no like, se inscreva no canal e licença para entrar na casa de todos vocês que estão aí do outro lado. Hoje nós vamos falar sobre o Endrick, quero muito a opinião de vocês relacionado a esse assunto, que está se tornando um assunto meio que polêmico aí, quando se trata de Palmeiras e Endrick, né? Um jogador que já foi vendido. Nós vamos falar também sobre Rafael Veiga, que comenta sobre o time do Fluminense, e vamos falar sobre a zaga artilheira do Verdão e o desfalque, possível desfalque do Palmeiras, né? Mas vamos começar com esse assunto polêmico aqui, ó. O que acontece com a nossa cria Endrick? Aí sim, o seu comentário vai ser extremamente importante. Endrick não toca na bola como titular do Palmeiras há 3 jogos. O jovem que foi vendido ao Real Madrid entrou diante o Vasco e atuou por 21 minutos. De lá para cá, não foi mais chamado por Abel Ferreira. Endrick zerou em minutos nos últimos 3 jogos. Arthur atuou 164 minutos. Lopes, 70 minutos. E Navarro, 37 minutos. Aí é que tá, meus amigos, meus grandes amigos que estão aí do outro lado. A pergunta que não quer calar, a pergunta que fica: o que acontece com o Endrick? Eu até abri uma reportagem do Jogada 10 que eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente ler rapidinho. Na verdade, nós vamos esboçar, passar um pente fino nessa reportagem, que inclusive ela fala que o Endrick perde minutos e vê concorrentes crescerem no Palmeiras. Está falando sobre basicamente, né? Basicamente os números que eu falei, que eu levantei aqui. O Palmeiras conseguiu engatar novamente uma sequência positiva na temporada e o Endrick não entra em campo há 3 partidas. E está falando aqui sobre os jogadores que estão criando casca, que dentre eles temos o Arthur aí, né? Que eu acho que é o que mais está se pontando como o jogador aí, que está tendo grandes oportunidades com o Abel Ferreira, muito questionado o Arthur, porém está dando conta do recado aí quando se trata aos olhos do Abel Ferreira. O atacante que estava no Red Bull Bragantino, está falando aqui, ó, jogou 493 minutos desde o retorno ao Palmeiras, ao clube, sendo utilizado em 6 jogos seguidos, todos como titular. Aliás, ele é o jogador canhoto que Abel sempre quis e só não atuou na Copa do Brasil por já ter atuado na competição pelo Massa Bruta. Lembrando, que foi o que eu falei, aos olhos do Abel Ferreira, ele é um jogador extremamente importante ao esquema, né? E faz sentido pela forma como ele atua dentro de campo. Mas aí é a opinião de vocês, que é a mais importante de tudo aqui, né? Eu sou apenas um mero mortal. Eu acho que o Endrick está perdendo espaço, não sei por qual motivo, não sei se eu ouvi falar que ele está tendo um espichão, na fase de adolescente, a gente tem esse espichão, isso pode acarretar algum problema na musculatura dele, né? Dependendo da forma, a gravidade que ele está crescendo, e realmente ele está crescendo muito, está ficando muito forte, e talvez não está comportando, o físico dele, a musculatura não está comportando o físico, e talvez eles estão fazendo um trabalho separado, diferenciado ali com o Endrick. Eu prefiro acreditar nisso, de verdade, do que ser, sei lá, picuinha do Abel, ou realmente uma postura onde o Abel acha melhor. Sabemos que o Endrick vai sair, foi vendido para o Real Madrid, mas eu acho que ele tem que ser utilizado, até porque é um jogador extremamente interessante e todas as vezes que entrou, ao meu ver, ele foi muito, muito importante para o esquema do Palmeiras. Mesmo não fazendo gol, ele jogava muito bem. Mas a sua opinião é a que mais importa aqui nesse canal. Como eu disse, eu sou apenas um mero mortal. A próxima notícia que a gente pode trocar ideia aqui, e a sua opinião também é extremamente importante, eu vou falar o meu pensamento que eu já falei nas lives. Rafael Veiga aponta o Fluminense como um dos times melhores do Brasil aí. Então, a matéria está aqui, a matéria é do Mercado do Futebol. Aliás, mais uma vez eu reitero, se o OneFootball quiser nos patrocinar, estamos aqui. Já quiseram um tempo atrás aí, eu não quis, agora eles, né, a gente não abre as portas para o OneFootball já faz um bom tempo, e se quiserem, estamos abertos à negociação. Atual campeão do Palmeiras, Rafael Veiga, em entrevista concedida para a Band News, apontou o Fluminense como um dos melhores times atualmente no Brasil. Ao ser questionado sobre equipes que podem dificultar o bicampeonato do Alviverde no Brasil, ele citou o Fluminense. Confira aqui, ó. Vejo como um dos melhores times do Brasil.
Jogar contra o Diniz é sempre muito difícil. Fica bastante com a posse de bola, e isso acaba dificultando com os bons jogadores no Fluminense, dificulta ainda mais. Fluminense é um dos times que mais vai acabar dificultando a nossa vida, declara Rafael Veiga. Mas não resume o futebol brasileiro somente na gente. Flamengo, Fluminense, tem outros times que dão bastante trabalho. Atlético Mineiro também é um deles. Mais abaixo, o Rafael Veiga falou: hoje, querendo ou não, o Palmeiras é o time a ser batido no Brasil. Todo mundo que entra para jogar tem que jogar muito forte, senão perde o jogo. Disse Rafael Veiga, muito enfático ali na sua declaração, e talvez um pouco até polêmica relacionada ao Fernando Diniz, ao Fluminense. Eu volto a dizer, eu vejo o Abel Ferreira com um repertório imenso dentro de campo. Muitas vezes a gente vê ele no 4-4-2, 4-3-3, modificando ali algumas formações táticas no decorrer da partida. Tanto é que o ano retrasado ele jogou de um jeito, o ano passado ele jogou de outro, e esse ano ele está querendo modificar o Palmeiras novamente, tentando achar um Palmeiras aí, apesar de não ser um futebol maravilhoso de olhar, de encher os olhos, é um futebol muito eficaz, e eu acho que é o mais importante para nós nesse momento, um futebol eficaz, até pelas peças que perdemos. Já o Fernando Diniz, eu vejo que daqui a um tempo, depois vocês me cobrem, daqui uns jogos, os técnicos adversários vão começar a entender a forma como o Diniz joga e neutralizar a forma do Diniz, fazendo com que o futebol dele seja um futebol comum, e não esse futebol que está enchendo os olhos de todos. Mas é o meu pensamento. Eu acho que o Fernando Diniz não tem tanto repertório como o time do Palmeiras tem. Apesar de saber que é um técnico que está aberto à modificação, inclusive ele modificou a sua forma de jogar, porém, eu acho que o Fernando Diniz ainda tem muito que evoluir para tentar fazer do Fluminense um Palmeiras. Mas é só questão de pensamento, e a sua opinião é bem importante aqui também. Zaga artilheira, Luan analisa a fase goleadora da defesa do Palmeiras. Ajuda muito, lembrando que o Luan é um jogador que provavelmente vai jogar o próximo jogo, até porque o Murilo saiu lesionado, com o ombro deslocado, e a gente não sabe a gravidade, na verdade, como foi essa intensa, né, esse deslocamento aí do ombro do Murilo. O companheiro de Gomes da equipe, Murilo, tem o mesmo número e anotou contra o Santos, Ituano e Corinthians. Aqui tá falando dos gols da zaga do Palmeiras. O zagueiro paraguaio, que alcançou diversas marcas significativas, como o Tento, ele chegou 3 gols na temporada desse ano. E marcou contra o Cerro Porteño e a Tombense, né? O Gomes é o artilheiro, o zagueiro artilheiro, junto com o Murilo, que marcou contra o Santos, Ituano e Corinthians. E o Luan falou o seguinte: eles, os zagueiros, né, que são os titulares, vivem uma grande fase, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu tive 2 oportunidades e não consegui marcar. E isso é algo que me cobro muito, porque acredito que você ajuda muito a equipe quando faz um gol, a defesa faz um gol, né? Temos que fazer gols, e esse é o nosso papel dentro de campo, defender e fazer gol, disse o Luan. Os dois, Gomes e Murilo, são bastante agressivos na bola parada, e eu vejo buscando isso demais os dois jogadores dentro de campo, e eu tento também buscar essa aperfeiçoação nos meus treinamentos, disse o Luan. E eu espero que ele também, caso ele seja o titular da equipe, ele consiga entender aí o que é melhor para ele e consiga buscar realmente dentro de campo o melhor, não só para ele, né, mas para a nossa equipe. E para a gente ter um pouco de paciência com o garoto, né? É um menino que está tentando aí, ele é muito leal ao time do Palmeiras. Eu acho que isso é o mais importante de tudo também, além de ter um caráter aparentemente maravilhoso aí. Espero que o Luan tenha bons momentos no Palmeiras e que aquela fase que todos nós analisamos, a fase ruim do Luan, já esteja por completo acabado. Tá bom? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto.